Bom, pessoal, vamos começar mais uma live então aqui desse nosso canal, né? Como sempre, trazendo muito conteúdo sobre fotografia, falando de fotografia, né? E trazendo conhecimento para vocês aí que me seguem, tá? Gente, como sempre, na descrição desse vídeo, dessa live aqui, tem um link para vocês se inscreverem no meu curso introdutório, no meu curso de introdução à fotografia, curso básico, onde você vai aprender velocidade, abertura, ISO, foco, fotometria, em 5 aulas de meia hora cada aula. Um curso fantástico, sensacional mesmo. E com um certificado no final do curso. Olha que legal, gente. No final você ainda recebe o seu certificado de participação. Pensa num curso top. É esse. Básico, mas que ensina sim com altíssima qualidade. Então, quem não se inscreveu, corre na descrição aí e se inscreve nesse curso, tá bom? Galera, no mais, curtam, comentem, compartilhem, tá? Bota o dedo no like aí sem dó. Vamos ajudar a divulgar aqui o canal, divulgar, né, os vídeos e curtindo, compartilhando, comentando que você faz isso, tá? Me sigam também no TikTok e no Instagram, tá? Roberto_Delano, tá? Nas duas redes é assim que você me encontra, tá bom? E olha só, gente, eu comentei no grupo de e-mail e no grupo de WhatsApp que se nós batermos 30 pessoas hoje na live, eu vou fazer com o roteiro dessa live um PDF bem bacana de apoio. Gente, o roteiro ficou muito bom, né? E aí, a hora que eu tava terminando, eu tive essa ideia. Falei, pô, dá para fazer aqui um PDF pra galera aí. Só que para mim fazer, eu preciso de 30 pessoas aqui na live hoje, tá? Porque dá um certo trabalho, gente. O roteiro, eu faço só um rascunhão lá e eu vou lendo, né? E vou interpretando. Agora, quando eu preciso passar isso para PDF, como é para distribuir para vocês, aí eu já não posso jogar um rascunho de qualquer jeito, né? Tenho que ir lá, acertar as concordâncias, tudo certinho, botar a imagem que eu não coloco. Dá um certo trabalho. Então, se a gente bater 30 pessoas hoje, eu faço um PDF com esse conteúdo e distribuo nos grupos. No grupo de WhatsApp, no grupo oficial, que agora só tem um, e no grupo de e-mail, tá bom? Se você não está no meu grupo de WhatsApp ou no meu grupo de e-mail, clica no link da inscrição no curso, que já abre para você a opção. E aí você já cai direto nos grupos, tá? Tanto de WhatsApp quanto de e-mail, tá? Mesmo que você não vá fazer o curso, faz lá a inscrição que você já consegue entrar nos grupos, tá bom? E dito isso, galera, vamos então abordar aí o nosso tema de hoje, tá? Eu vou dar uma lidinha nos comentários aqui, que eu sei que a galera tá escrevendo, e aí nós já damos a sequência no tema de hoje, tá bom? Fotografo por hobby, moro no Rio de Janeiro. Faz tempo que não fotografo, Piracicaba, estamos pertinho, eu estou em Sorocaba. Sou de Afogados, da Ingazeira, show de bola. Sol Santana, estamos na mesma cidade. Sério? Ah, Sol, é mesmo. Conheço você. Paty Soares, mandei link da live convidando colegas no grupo de WhatsApp de fotógrafos. Deixa o like aí, galera. Deixa o like aí, galerinha. Pessoal, então vamos lá. Quem assistiu a live de quinta-feira no Instagram, eu abordei alguns temas lá, né? Onde eu falei quais opções da câmera nós podemos usar no automático e quais nós podemos usar no manual. E dentre uma destas opções, né? Dentro dessas opções, estava a seleção de pontos de foco, tá? Galera, se começar a travar o vídeo, vocês me avisam aí, porque a internet hoje não tá muito boa, tá? Eu esqueci de avisar isso no começo. Então, se começar a travar aí, nós vamos ter que postergar essa live. Nossa, eu tô tendo muitos problemas aqui com a internet e não tô conseguindo resolver, né? Se caso travar, vocês me avisam aí no chat, tá bom? Então, olha só, voltando à linha de raciocínio, né? Eu abordei naquela live, nossa, gente, boca seca.
Então, voltando ao assunto, né? Eu abordei naquela live de quinta-feira, né? Na quinta-feira passada, algumas opções que nós podemos usar no automático e outras no manual na nossa câmera. E dentre essas estavam aí a seleção de pontos de foco, né? E eu disse para vocês lá, expliquei para vocês que a melhor forma é usar a seleção manual de pontos de foco, mas não nos aprofundamos nesse tema porque eu estava falando de outras coisas e não daria tempo. E hoje nós vamos nos aprofundar aí neste tema, né? De seleção de pontos de foco. Como usar? Usar no automático, usar no manual, né? Usar qual ponto? Central, periférico, né? Vamos entender um pouco mais a fundo. Por quê? Porque o foco ele está diretamente ligado à nitidez. O foco define aí a parte mais importante da imagem. E se erramos o foco, praticamente aí perdemos a nossa fotografia, né? Não fica nítida ou fica totalmente fora de foco. Enfim, aí uma série de problemas, tá? Que nós vamos abordar hoje, tá bom? Como sempre eu tenho minha cola, só que hoje, pessoal, a cola não está aqui na minha lateral. Eu coloquei o meu monitor aqui na frente, um pouco para baixo, tá? Embaixo do prompt. E eu vou olhar um pouquinho para baixo aqui, mas continuo olhando para frente, que é para ler aí o meu roteiro, tá bom? O meu roteiro que eu quero transformar em PDF para vocês aí, tá? E aí eu vou lendo e vou fazendo as explicações aí, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui no começo. Então vamos lá. O que é foco? Vamos entender primeiro o que é foco para entrarmos no ponto de foco, tá? A gente sempre fala disso, né? Mas é bom aí sempre reforçar e eu preciso começar a aula batendo nessa tecla, tá? Então, o que é foco? O foco é a variável responsável por definir a parte de maior destaque em uma fotografia. Então é o foco que define a parte mais importante da fotografia, né? Onde você faz o foco, é ali o seu assunto principal, né? O seu primeiro plano, e é a ele que você quer o destaque. E o resto pode aí ficar fora de foco, às vezes até fica bonito, né? Se ficar fora de foco, porque fica aí um fundo desfocado, e o foco define aí a parte mais importante da imagem, tá bom? O foco é composto por alguns elementos que controlam o sistema de autofoco presente nas câmeras, sejam elas DSLR, mirrorless e até mesmo câmeras de celulares. Dentre esses elementos e variáveis, podemos citar alguns como a profundidade de campo, a abertura do diafragma, o plano focal, os modos de focagem, o rastreio de foco, entre outros. E hoje vamos abordar um dos principais elementos do sistema, os pontos de foco. Então olha só, gente, o foco, né, tem vários elementos aí que compõem o foco, né? A profundidade de campo, né, indiretamente faz parte, né? Porque se a profundidade de campo for pouco, a área em foco fica pequena. A abertura do diafragma, o plano focal, os modos de focagem, né? Aí servo, foco estático, foco dinâmico, tudo isso, né? O rastreio, entre outros. E um aí dos principais pontos desse sistema são aí os pontos de foco. E é os pontos de foco que nós vamos abordar hoje, são os pontos de foco que nós vamos entender, tá bom? Pontos de foco. O que são os pontos de foco? São referências visuais que têm a função de indicar o ponto exato a se fazer o foco em uma composição. Olha só, gente, agora eu tenho aqui slides para nós, tá? Então, olha só, pessoal, vocês estão vendo aí, né? Deixa eu acertar a câmera aqui. Vocês estão vendo aí os pontos de foco, né, pessoal? Então, os pontos de foco são esses pontos que você vê aí no visor da sua câmera. E esses pontos é que vão dar a referência para o foco, né? Que vão dizer para você, olha, faz o foco aqui, faz o foco ali. Você vai colocar o ponto de foco em cima do objeto que você quer fotografar. E ali, ao dar o comando para a câmera, será feito o foco, né? Exatamente naquele local. Tá bom? Então, essa é uma representação simbólica, tá, pessoal? Mas é muito parecido com uma câmera real, tá?
Só que não é extraído de nenhuma câmera. Isso aí é um desenho simbólico. Mas se você olha pelo visor da sua câmera, você vê algo muito, muito, muito próximo a isso que você está vendo aí na tela de vocês. Tá bom? Vamos voltar aqui a imagem para mim. Vamos lá. Como os pontos de foco funcionam? Os pontos de foco identificam a área que deverá ficar em foco na imagem e informam o sistema de comando do conjunto câmera e lente, onde ele deve posicionar o plano focal dentro dos mecanismos de deslocamento do plano de foco, né? Motor ou anel de foco da lente. Então, olha só, como é que o plano focal, como que os pontos de foco funcionam? Eles identificam, né? Você coloca o plano de foco em cima do objeto que você quer focar e quando você dá o comando, pressionando o botão de disparo até o meio ou pressionando o botão F1, caso você tenha configurado, quando você dá o comando, aquele ponto de foco, ele fala para o sistema, olha, estou em cima do que você quer focar, estou em cima do que o fotógrafo quer o foco, então foque aqui em mim. E aí o sistema leva o plano focal até ele. Vamos dar uma olhada aqui, eu tenho exemplos. Olha só, pessoal, aqui no exemplo, tá? Como vocês podem ver, eu tenho o foco em cima do LED, né? Então, o ponto de foco está em cima do LED, esses 3 pontos ativos, né? Eles se posicionaram ali em cima do LED, e eu já vou explicar para vocês por que eles se posicionaram, né? Eu estou dizendo que eles se posicionaram e não eu os posicionei, mas eles indicaram ali o primeiro plano, e eles disseram para o sistema, olha, o que estiver fora daqui onde eu estou mostrando para você, ignore. Eu quero o foco aqui. E aí, ao dar o comando, ao pressionar o botão até o meio, né, o foco foi levado até aí esse LED e foi feito o foco. Tá bom? Seleção de pontos de foco. Olha só, existem 2 maneiras de você selecionar o ponto de foco. Seleção automática e seleção manual, tá? O foco é feito, essa seleção é feita aí dessas 2 maneiras e nós vamos abordar essas 2 maneiras e vamos entender aí a diferença entre elas, tá? Seleção automática. Como funciona a seleção automática de pontos de foco? Em modo automático, o sistema identifica o assunto em primeiro plano e faz o foco em tal assunto. Esse sistema tem uma grave deficiência, pois se houver baixo contraste no primeiro plano, ele pode errar e focar no fundo, tá? Ou se passar algum objeto na frente, ele pode também tentar focar o objeto que está à frente do que você está focando, tá? Eu vou voltar nessa imagem que eu mostrei agora para vocês e vou explicar com mais clareza isso que eu acabei de ler, tá bom? A câmera aqui, ela identificou o LED como primeiro plano e como ponto de maior contraste e fez o foco no LED, né? Ela não me deu a opção de escolher onde eu queria focar. Por quê? Porque ela está no automático e identificou. Se por acaso esse LED ele fosse, sei lá, da cor da mesa, com baixíssimo contraste, talvez ela focasse lá naquela luz que está bem lá atrás. Por quê? Porque tem um ponto de alto contraste lá. Então ela poderia errar o foco e jogar aí o seu foco bem lá atrás, né? E isso seria um problema. Então, como eu faria se eu quisesse focar, por exemplo, no flash que está ali atrás, né? Ah, Roberto, eu quero focar no flash. Como que eu faço? Aí nós vamos ver agora um outro sistema de foco que nos permite fazer a escolha do local onde queremos focar. No modo automático, ele não permite aí que nós possamos escolher o foco, mas existe o outro sistema de foco, tá? Seleção manual de pontos de foco. Como funciona a seleção manual de pontos de foco? Nesse sistema, é o usuário que escolhe o ponto de foco que será a referência do local em destaque na imagem. Ele faz isso através dos comandos manuais que o permitem deslocar o ponto de foco pelo visor. Então, gente, essa câmera ela está sem bateria, eu não sei se ela vai aguentar,
Mas, vamos ver aqui. Ó, aqui estou no sistema de foco, né? Eu estou com um ponto destacado aqui. Se eu girar o meu comando, ó, ele vai trocando de ponto de foco. Aqui é o sistema manual e eu estou escolhendo manualmente onde eu quero que o meu foco fique, tá? Vou abrir aqui a tela de novo para vocês e vou explicar com mais clareza essa opção, tá? Olha só, então eu tenho aqui a imagem, né? A que nós já observamos. E vamos imaginar que eu queira fazer o foco lá no flash que está atrás, como eu comentei, né? No sistema automático não vai ser possível. Porém, se eu mudar para o sistema manual, que eu mostrei agora na câmera para vocês, e com o botão, às vezes é um joystick, né? Um botão que mexe para os lados, para cima e para baixo, às vezes é girando ali os comandos. Então, se eu giro o comando e levo o meu ponto de foco até o flash, né? Não sei se estão vendo aí que está meio preto, né? Está escuro e o ponto é preto. Eu levo o ponto até o flash e dou o comando na câmera. E ao dar o comando na câmera, ela faz o foco aonde eu coloquei o meu ponto de foco. Se eu tivesse colocado o ponto de foco lá no fundo, teria feito o foco lá no fundo e não no flash. Então assim funciona, né, o modo manual de ponto de foco. Eu seleciono onde eu quero o meu foco, deslocando, né, o ponto de foco, né, com os comandos da câmera até o assunto que eu quero focar. Coloco o ponto de foco em cima do assunto e pressiono o disparador até o meio ou pressiono, né, o AF ON, caso esteja configurado aí no AF ON o seu foco, tá? E aí surge uma questão muito comum com quem está começando na fotografia. E se eu quiser focar nos dois pontos? Focar no LED que está à frente e no flash que está no meio. É possível ou não é? Gente, escrevam para mim no comentário aí se é possível eu fazer o foco dessa forma que está aparecendo no visor aí para vocês. Fazer o foco em um plano frontal e em um plano traseiro. Exatamente como está nessa foto. Eu quero saber a opinião de vocês. Vou dar até um tempinho aí para vocês escreverem. E se for possível, como é que eu fiz essa foto? E se não for, como eu fiz essa foto? Escrevam aí para mim que eu vou ler. Vamos ver. O Arlen Antônio da Silva diz que sim, diz que é possível. A Paty Soares também diz que é possível. O Ricardo Mendes diz que não é possível. O Ricardo Mendes é meu aluno. Odir Macedo, acredito que sim. Aumenta a profundidade de campo. Ô, Paty, aí você já deu até a resposta que eu ia dar aí. Sim, é possível. Olha só, gente, eu vou explicar para vocês. Não é possível ter dois planos de foco na mesma imagem, tá? Você só consegue focar dois objetos distantes dentro de uma imagem se você aumentar a profundidade de campo, ou seja, fechar o diafragma da sua lente. Só que isso não está criando dois planos focal. Está apenas aumentando o plano, né, focal existente ali. E isso pode não trazer nitidez satisfatória, porque entra no círculo de confusão. A maior nitidez está, quanto mais no centro do plano focal, melhor. Então, mesmo que você feche o diafragma da sua lente, você vai fazer o foco em um objeto, você vai ter outro objeto ainda em foco, não tão nítido quanto o primeiro, tá? Mas você não tem dois planos de foco. Nessa imagem aqui, eu tenho dois planos de foco. Eu tenho o primeiro e o segundo com dois pontos ativos. E isso nunca vai acontecer na sua câmera. Não vai ativar dois pontos de foco se eles estiverem desalinhados do plano focal. Tá bom? Porque existe só um plano de foco. E eu sei que muitos de vocês vão perguntar aí, então, Roberto, como é que você fez essa foto? Como é que eu fiz esta fotografia?
como é, Roberto, então, se você está falando que não dá, por que que tem 2 pontos de foco aceso aí? E por que que tem foco no flash? Por que que tem foco no LED? Porque, gente, para montar essa foto, para fazer essa foto para aula, eu usei uma técnica de edição chamada empilhamento de foco, que você faz no Photoshop, tá bom? Então eu fiz uma foto com o foco no LED e uma segunda foto com o foco no flash. E aí, com essa técnica no Photoshop, com essa opção que o Photoshop dá, eu empilhei o foco e aí eu tenho foco em 2 planos, tá? Essa técnica aí é muito usada para quem faz macro, para quem fotografa inseto, joia, enfim, é uma técnica bastante conhecida, mas para quem fotografa aí eventos, ensaios, raramente vai usar isso aí, tá? Mas foi assim que eu consegui aí fazer estas imagens. Esta imagem no caso, tá bom? Deixa eu voltar aqui para mim. Agora sim, vamos entrar aí na prática. E agora? Focar pelo LCD ou focar pelo visor? Conhecendo como funciona o foco e os pontos de foco, qual a diferença entre focar pelo visor óptico e pelo LCD? Então vamos agora entender por que usar aqui e não aqui, ou por que usar aqui e não aqui, tá bom? Focar pelo visor ou pelo LCD. Agora, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Agora nós vamos falar... o que nós vamos abordar agora é relativo às DSLR, tá? Não se encaixam a mirrorless nem a celular, tá? Então é exclusivo aí para quem usa DSLR, tá? Foco pelo LCD, pelo Live View. O foco pelo LCD usa uma tecnologia conhecida como foco por contraste. Nesse modo, o sistema se orienta pelo contraste gerado pelos vários elementos de uma imagem e por um processo de amostragem escolhe o ponto mais nítido sobre o assunto escolhido e faz o foco. Então olha só, como é que funciona o foco por aqui. Quando você passa aqui o visor e quer fotografar com a câmera aqui, olhando assim, não quer fotografar por aqui, como é que funciona esse foco? Quando você coloca o seu ponto de foco em cima de um assunto e pressiona o botão para fazer o foco, dá o comando de foco na câmera, ela desloca o plano focal, ela leva o seu plano focal até o fim e volta. Nisso, ela faz uma amostragem, ela empurra o plano, ela passa pelo foco que ficou nítido, vai até um ponto e volta. E na volta, ela já sabe onde está a maior nitidez. Aí ela para e faz o foco naquele ponto, tá? Características positivas desse sistema. A tecnologia é barata, porque o foco é feito diretamente no sensor, tá? Cobertura total da área da imagem. Quando você está usando o Live View aqui, você pode deslocar o ponto de foco para qualquer canto da tela. Você pode trazer aqui no cantinho superior, lá embaixo, aqui, onde você quiser que ele tenha essa cobertura total, tá? E foco preciso, por incrível que pareça, este foco aqui é o mais preciso que existe. Ele não erra, tá? Ele não tem problema de front focus nem de back focus, tá? Não desvia o foco da lente, tá? Ele é muito preciso, tá bom? E características negativas de focar pelo visor, tá? Foco lento, gente, essa é a pior de todas. Esse foco aqui é extremamente lento. Focar por aqui deixa você numa lentidão absurda para fotografar. Por quê? Justamente porque o foco é por amostragem. Ele precisa ir, passar pelo foco e voltar até o ponto para daí fazer o foco. É como no tempo de frio, você vai lá, abre o chuveiro, depois você vai fechando até o ponto máximo de temperatura. Então é a mesma coisa, o foco leva e traz até o ponto máximo de foco. Ele não consegue achar na primeira, achar de uma vez. E muitas vezes ele faz esse processo 2, 3 vezes para achar o foco, tá?
Outro ponto negativo, impossível focar em assunto em movimento. Não dá para usar foco em movimento usando aqui. É lento, é muito lento, não tem como acompanhar, ele perde o foco. Não dá para usar. Falando de DSLR, tá, gente? Mirrorless é outra conversa, tá? E, por último, né, de ponto negativo aqui, a baixa eficiência, né, quando falta luz, né? Faltou luz, esse sistema aqui precisa de muita luz para fazer o foco. Faltou luz, ele não faz o foco, tá bom? Foco pelo visor óptico. Por aqui, né, gente? Pelo ocular. Esse aqui é diferente do LCD, tá bom? O foco pelo visor ocular usa uma tecnologia conhecida como detecção de fase. Esse sistema conta com um dispositivo que duplica a imagem que está fora de foco, e à medida que essa imagem vai entrando no plano focal, ela vai se unificando. Ao estar totalmente dentro do plano focal, ela se converge em apenas uma imagem, e dessa forma o ponto de foco entende que o assunto está em foco. Então olha só, gente, o que você vê fora de foco em uma fotografia, quando você bota a sua câmera antes de fazer o foco num assunto, né, antes de dar o comando ele está desfocado, o sistema de foco, por detecção de fase, está vendo, além de desfocado, está vendo duplicado. Porque ele tem um sistema dentro dele que duplica a imagem. E à medida que a imagem vai entrando em foco, ele vai virando uma imagem só. E quando ele chega no ápice dessa convergência de imagem, ele entende que está em foco, e aí ele avisa o sistema, ó, está em foco. Pode fazer o clique, pode avisar o usuário aí para fazer o clique que nós temos foco no assunto, tá? Eu vou fazer uma coisa aqui que eu pensei se valia a pena fazer ou não, mas acho que para vocês entenderem ajuda. Gente, é mais ou menos assim, ó, o sistema por detecção de fase. Se você encostar o dedo aqui no seu nariz e olhar para o seu dedo, tudo vai ficar duplicado na frente. E à medida que você vai afastando o dedo, tudo se junta. Chega um ponto que convergiu tudo e você vê uma imagem só. É assim que o sistema de foco por detecção de fase trabalha. Ele vê duas imagens e no momento que tudo se converge ali e vira uma imagem só, ele avisa que está em foco, né? E dá o sinal aí para você fazer o clique assim que você quiser. Tá bom? Olha só, dentro aqui do sistema de foco pelo visor ocular, que nós estamos abordando agora, existem modelos de pontos de foco, tá? Os dois modelos mais comuns, né, que abrange a maioria das câmeras, são os modelos de ponto simples e de ponto cruzado, tá? Então, olha só, o sistema de ponto simples é composto por pontos de foco na vertical ou na horizontal que podem identificar o desfoque em duplicidade, em linhas verticais ou horizontais. Então é isso que eu acabei de falar para você. Você está aqui olhando, né? E você tem aqui, quando sai fora de foco, você tem a duplicidade da imagem, né? À medida que vai fazendo foco o sistema, ele vira uma imagem apenas, né? Esse é o ponto simples, tá? Só que a imagem, ela não duplica só em uma linha, só na linha horizontal. Ela também pode se duplicar na linha vertical. E para encontrar essa duplicidade da linha vertical, existe o ponto de foco cruzado. Então existem dois tipos de ponto de foco. O ponto de foco simples, que ele pode tanto ser na horizontal quanto na vertical, e o cruzado, que é um ponto de foco em cruz, que identifica tanto essa discrepância na horizontal quanto na vertical. E esse ponto, ele é o mais preciso de todos, tá? Esse ponto, ele consegue detectar com maior precisão o desvio de foco e indicar ali em que área da imagem o foco está sendo feito.
tá? Disposição dos pontos de foco. Geralmente, pessoal, o ponto central da câmera é cruzado, em todas as câmeras, tá? Aquele pontinho do meio ele é cruzado, por isso ele é mais preciso e mais indicado para a maioria das situações. Em câmeras de entrada, ele é cruzado e os periféricos são simples. E aí, conforme os modelos vão ficando mais caros, né, vão saindo da linha de entrada, vão virando mais esportivo, enfim, uma série aí de aplicações, vai tendo mais áreas com pontos de foco cruzados, né? Pega numa ponta, pega na outra ponta, né? Pontos específicos ali, eles vão colocando mais pontos cruzados, porque a câmera requer mais precisão. Por exemplo, uma câmera voltada para esporte, ela precisa ter mais pontos cruzados, porque ela precisa ter mais precisão de foco. Ela não pode perder um ponto simples na vertical ou na horizontal, ele pode perder o foco com mais facilidade, principalmente na hora do rastreio. E o cruzado é mais difícil ele perder aí a referência de foco. Então o foco é mais preciso, tá? E um outro detalhe é assim, quanto mais nova a tecnologia, as câmeras, mais sensível são esses pontos de foco, né? Para focar com baixa luz. Então, por exemplo, se você pega uma 5D Mark III, ela tem uma sensibilidade de foco de menos 3 EVs. Então, fotometria com menos 3 pontos negativos, ela foca. Se você pegar a 5D Mark I, se eu não me engano, é 0 EV. Tem que estar cravado para ela focar, né? A 6D é menos 1 e assim por diante. Conforme vai ficando mais novo, eles vão deixando um ponto de foco mais sensível, né? A tecnologia aí vai deixando o ponto de foco mais sensível, tá? Vamos lá, características positivas desse sistema. Foco rápido. Então, olha só, por aqui, pelos pontos de foco, né, pelo sistema de detecção de fase, é muito rápido, porque ele não precisa buscar referência. Ele não tem que ir até o fim e voltar e ficar achando a área de contraste. Não, você botou em cima de um objeto, opa, esse objeto aqui que quer em foco, vou só levar até ele. E vai e faz, e é muito rápido, tá? Ele não tem que buscar foco. Então, é o sistema de foco mais rápido que tem, tá bom? Capacidade de focar em baixa luz, como eu falei para vocês, né? Vai depender da sensibilidade do ponto, mas aí, às vezes na sombra ou na penumbra, num salão que não está bem iluminado, você consegue encontrar o foco com facilidade, usando aí o sistema de detecção de fase, tá bom? E foco em movimento, né? Fazer foco em movimento tem que ser pelo ocular, né? Pelo sistema de detecção de fase. Por ele ser rápido, né? Ele consegue acompanhar o assunto. E um outro detalhe, pessoal, ele consegue saber, junto com o sistema da câmera, se o objeto está afastando ou aproximando da câmera. Já o foco aqui, por contraste, ele não consegue identificar. Se o objeto se move, ele não sabe se está indo ou voltando. Então, por esse motivo, ele não serve, né? Este foco aqui pelo visor, tá bom? Características negativas deste sistema de foco, né? Pontos de foco centralizados, impossível de cobrir toda a área. Então, gente, ó, deixa eu ligar aqui de novo. Ó, os pontos de foco, eles são muito centralizados no meio do visor. Eles não cobrem, né? Eles não cobrem toda a área e você não consegue empurrar eles para fora de onde eles estão aqui. E isso aqui na full frame é pior ainda, porque a full frame tem uma área maior de cobertura do sensor, mas os pontos de foco ainda continuam aglomerados. Claro que, né, essa aqui é uma câmera, uma 50D, câmera de acho que 2008 por aí, então ela é bem pior, né? Câmeras mais novas expandiram um pouco, mas ainda assim não cobrem igual você consegue no LCD, jogar para todo lado, tá? É só dentro daquela área de cobertura, tá bom? E o outro ponto negativo é que ele é passível de erro, né?
pode acontecer problema de front focus ou back focus. Quem nunca, né, botou uma lente na câmera, fez o foco no olho, fez o clique, o foco ficou no cabelo aqui atrás, né, deu esse erro aí. Infelizmente é uma deficiência aí desse sistema. Pode acontecer esses erros, né? Em câmeras mais high-end, né, câmeras que saem da linha de entrada, tem o sistema de regulagem, né? Você consegue regular esse desvio de foco, né? Mas câmeras de entrada aí não tem essas opções, tá bom? Resumindo, né? Para resumir a nossa prática, o modo mais eficiente de focagem é usar a seleção manual de pontos de foco e focar, né, sempre pelo visor óptico, no caso aí de uma DSLR, desculpa, gente. Então, gente, para resumir, né, o jeito mais prático e mais eficiente é utilizar a seleção de pontos de foco no manual e focar pelo visor óptico se você usa DSLR. Não deixar no automático, né, para a câmera decidir onde ela quer focar, porque isso vai ocasionar muitos erros de foco, né, focos em local onde você não deseja e, consequentemente, aí, a perda da fotografia. Tá bom? Galera, e aí, alguém tem alguma pergunta para mim aí? Vamos lá. Ocular só é difícil para quem usa óculos. Bota difícil nisso, gente. Eu até tiro. Ó, comentário legal do Ricardo Mendes aí, ó. Eu até tiro o ocularzinho daqui, aquele... Ah, esqueci o nome, gente. Mas é aquela borrachinha que tem aqui, né? Eu desencaixo e tiro. Porque se eu deixar com aquilo, enceba tudo o óculos. Bota aqui, encosta no óculos e suja. Então, para quem usa óculos, realmente é ruim de usar o ocular, né? Mas acostuma também, viu? Roberto Santos Andrade, fala um pouco do foco contínuo. Tá bom. O foco contínuo, gente, é o foco que acompanha o assunto em movimento. Vamos imaginar que está fotografando um ciclista. Eu gosto muito de usar esse exemplo do ciclista e eu não sei porquê. Mas vamos imaginar que você está acompanhando um ciclista, você quer fotografar um ciclista em movimento. Você bota lá em aí servo, tá? No caso da Nikon é AFC, autofoco contínuo. Você bota o ponto de foco em cima e pressiona o botão de foco. Se estiver no AFC ou no caso da Canon aí servo, à medida que o objeto se desloca, o foco vai girando automaticamente e acompanhando o deslocamento. E você pode só pressionar o botão, né? E você vai ter ali todas as fotos em foco. Esse é o sistema de foco contínuo, tá? Quem usa óculos só regular a dioptria do visor. RM Cement Art. Então, cara, a dioptria do visor é um problema. Inclusive, esses dias eu fiz uma live falando de coisas inúteis na câmera. E uma dessas coisas que eu coloquei nessa lista é a dioptria do visor. E eu vou explicar para você por que é um problema. É pior do que para quem não usa. Ou talvez se uma pessoa tem um desvio muito pequeno de visão e ele não use óculos. Porque quem bota o óculos aqui não tem como usar a dioptria e eu vou explicar para você. Se eu ajustar, eu tiro meu óculos aqui, tá? Aí eu ajusto a minha dioptria. Beleza, olhei aqui, perfeito, nítido. Eu consigo fazer isso, tá? Beleza, estou olhando aqui, tá tudo maravilha. Eu tiro a câmera do olho, eu não enxergo nada. Eu sem óculos, não vejo nada. Eu, se eu estiver fotografando um casamento sem óculos, a noiva vai estar 5 metros me chamando e eu não vou ver ela chamando, né? Então, de que adianta eu ter a visão aqui, mas quando eu tirar aqui, eu ter que botar o óculos para enxergar tudo na minha frente. Aí eu vou ter que fazer um malabarismo. Eu faço isso, clico, tiro a câmera e faço isso. Vou fotografar, faço isso. Terminei o clique, eu faço isso. Então não adianta. Ela corrige o desvio de óculos, mas aí eu teria que trabalhar o tempo todo sem óculos. Porque se eu colocar o óculos, se eu corrigir aqui o desvio, colocar o meu óculos e olhar aqui, tá tudo embaçado.
Porque aí soma a dioptria com o grau do meu óculos. E aí dá um grau que não é o meu. Então esse ajuste de dioptria é um engodo na câmera. Eu nunca vi ninguém usando. Comenta aí comigo se você usa. Mas eu nunca vi ninguém usar esse ajuste de dioptria. Não funciona. Funciona, mas você tem que tirar o óculos, né? Eu só uso ocular. O que me incomoda é quando eu estou fotografando um casal, um fica bem focado. Moacir Almeida, eu acho que você está dizendo que o que incomoda é quando você fotografa um casal e apenas um fica em foco, né? Então, isso aí é o plano focal. Por quê? Porque o plano focal só existe um, como eu expliquei ali na aula. Não tem dois planos focais. Então, se um casal, por exemplo, o cara tá aqui na frente, tá, fez uma pose, aí vem a noiva e abraça ele aqui por trás. O rosto dela fica aqui assim, deslocado do plano do rosto, né? Não tem como você colocar um ponto de foco aqui e um aqui. Se você fizer o foco nele, você vai precisar fechar o diafragma para ter foco nela. Se você está fotografando com uma lente f1.8, f2.8 e está aberto, nessas aberturas, 1.8, 2.8, isso aqui, se você focou aqui, isso aqui vai ficar fora de foco, não tem como fazer. Tá? Aí, nossa gente, alarme para buscar minha filha. Mais 10 minutinhos de live só, tá pessoal? Então, se você quer fazer essa foto em f1.8, um f2, f2.8, o que você tem que fazer? Girar, para que fique no mesmo plano. Se deslocar, se ficar fora do plano, vai ficar fora de foco, tá bom? Então aí você tem que ter jogo de cintura. Bota, vira aqui, põe os dois no mesmo plano, ou pede para ela empurrar o rosto para frente para ficar ali alinhado, né? Mas se tiver um para trás e um para frente, um fica fora de foco. Não tem jeito. Aí você tem que fechar o diafragma. Fechar o diafragma aí é problema, né? Perde luz, perde o desfoque de fundo, tal, tem uma série de problemas. Eu sempre alinho, tá? Eu sempre alinho o casal para ficar ali com o rosto no mesmo plano, tá bom? Ou às vezes mãe com criança no colo, eu peço para ficar numa posição onde eu consiga ficar alinhado com os dois. Sim, para mim usa dioptria, porque não uso óculos, ainda é para pouca correção. Então, para você que não usa óculos, maravilha, né? Funciona, mas para quem usa óculos não funciona. Porque se eu tô com meu óculos aqui na cara, eu olho aqui e tá belezinha, com a dioptria zerada. Entendeu? Eu vejo tudo focado. Então, por que eu vou tirar o óculos, ajustar a dioptria e ter que ficar fazendo o malabarismo, né? Não tem muita lógica. Tá bom? Mas é isso aí. Para você que não usa o óculos, que é pouco, né? Ah, maravilha. Agora, que nem no meu caso aqui, passa de 1,5 graus. Então, se eu tiro o óculos assim, até que tá perto assim, eu vejo. Mas se tiver a 4, 5 metros, já embaça tudo. E sem contar que se eu ficar sem óculos, é dor de cabeça, né? O óculos, depois que você acostuma com ele, não dá para ficar sem mais. É tirar e ficar com dor de cabeça. Às vezes eu tô fazendo live aqui no Instagram, né? E eu uso isso aqui, ó. Eu boto o celular e o celular fica pertinho. E às vezes eu tiro o óculos para ler, né? O que as pessoas estão escrevendo aqui. E a hora que eu termino a live já tá querendo me dar dor de cabeça. Já tem que tomar aí analgésico. Tá bom? Mas é isso aí, gente. E aí, alguém tem mais alguma dúvida aí? Mais alguma pergunta? Eu vou rolar para cima aqui, eu quero ver aí o que a galera comentou. Gente, nós batemos 30 aí ou não? Eu nem olhei porque tava dando bug aqui no YouTube. 34? Ah, então eu vou ter que fazer aí. Gente, eu vou então fazer aí o PDF dessa aula de hoje, tá? E vou colocar no grupo de WhatsApp, tá bom? No grupo de WhatsApp e também vou mandar para quem está na minha lista de e-mail. Se você não está no meu grupo de WhatsApp ou na minha lista de e-mail, faz a inscrição no curso que está na descrição desse vídeo. Mesmo que você não queira fazer o curso, que é gratuito, tá lá, vale a pena fazer. Mesmo que você não queira, você já cai na minha lista de e-mail e você recebe aí o PDF dessa aula, tá bom? Ó, 36 o Odir tá falando ali. Show de bola. Opa, entendi sim, era só para dar uma explanada mesmo. Roberto, eu uso muito, sabe, esse sistema AFC da Nikon, né? Não sei se você usa Nikon ou Canon. Quando que eu uso? Na entrada da noiva.
na entrada do noivo e na entrada dos padrinhos. Por quê? Porque eu gosto de acompanhar a entrada. Então a noiva apontou lá, porque eu sou fotógrafo de eventos e de ensaios. No ensaio eu não vou usar, né? Mas no casamento eu vou. A noiva apontou lá, eu estou em AFC, boto o foco nela e só vou disparando. O foco vem acompanhando o movimento dela, ela andando, e eu só vou disparando, tá? De vez em quando eu saio para a rua, eu faço um panning, né? Pego o carro em movimento, aí eu uso também, né? Mas é raro. Mas no evento eu faço isso sempre, né? Às vezes estou correndo atrás do aniversariante, estou em AFC também, tá correndo para lá e para cá, e eu estou ali fazendo a foto em AFC. Quando eu estou usando a Sigma 1770, o foco dela é bem rápido, nossa, não perde uma, acompanha legal mesmo, tá? E aí, em outras situações, eu uso o foco estático, né? Porque eu gosto da confirmação de foco. No foco em movimento não tem confirmação. Aí quando eu vou fazer retratos parados, poses, ensaios, tudo mais, aí eu gosto de usar o AFS, né? No caso da Nikon, que é o single, porque eu gosto de ouvir a confirmação de foco. E também quando eu preciso da luz auxiliar do flash para foco, né? Quando você passa para o foco contínuo, ele desliga a luz auxiliar. Não tem como ele fazer a luz auxiliar. A luz auxiliar do flash é só para o foco estático. Quando eu estou num lugar muito escuro, que eu preciso, né, do foco estático, aí eu não uso aí o foco contínuo, tá bom? Nikon 750, show de bola, cara. Eu uso uma 610. 750 é uma baita de uma câmera, né? Sábado eu fotografei boda de ouro, usei só foco contínuo na entrada, show de bola. É isso aí mesmo. Galera, eu preciso encerrar essa live, infelizmente. Gosto muito de vocês, gente. Adoro aí fazer live para vocês e bater esse papo, essa interação aqui, é a parte mais legal da live. Mas eu tenho que buscar a minha baixinha na escola, tá bom? Gente, não se esqueçam. Se inscrevam lá no meu curso gratuito de fotografia básica com certificado, tá bom? Curtam, comentem, compartilhem, me sigam aí nas redes sociais, TikTok, Instagram e aqui no YouTube, tá? Se inscrevam aqui no canal e ativem os sinos de notificação. Gente, muito obrigado a todos vocês, um forte abraço de coração e até mais. Ah, galera, não se esqueçam, quinta-feira, 8 horas, no Instagram, tá bom? Gente, forte abraço a todos vocês e valeu demais!